Contraponto Cinema começa agora. No programa desta semana nós vamos falar sobre o filme Divertidamente. Vamos conferir o trailer. Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. Belo lançamento direto pro Reeves, cruzado no meio. Tá olhando pra nós. O que ela falou? Quê? Me desculpe, eu tava viajando. É dia de lixeiro. Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Ai, ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, Não, bigode. não, calma. Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Sou eu, alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa. De onde veio isso? Tem mais. Ah, é? Eu... Prepare o piti. Chaves em posição. É só dar o comando, senhor. não enche! Já chega! Vai pro quarto! Deu piti e com razão. Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Divertidamente, como você pôde perceber, é uma animação, mas que fala também sobre os sentimentos dos adultos. É um filme para todas as idades, né, Zé Luiz? É muito legal. Né? Eu acho que idades diferentes, pessoas diferentes vão extrair mensagens diferentes desse filme. Eu gostei muito, realmente é um roteiro que precisa ser reconhecido, né, com qualidade, e traz discussões, são discussões que estão no campo da psicologia. Eu não diria necessariamente freudianas, né? Assim, não chega a esse grau de complexidade, ou lacanianas, mas traz ali conceitos interessantes, discutindo como é que funciona a nossa mente e a relação entre os sentimentos que a gente tem, né? Talvez ele esteja menos ligado à psicanálise, mais ligado à psicologia mesmo. Sim, Acho que ele trabalha mais com alguns conceitos da psicologia. É verdade. Né? Uhum. E, na verdade, assim, é um filme muito bem cotado para o prêmio de melhor roteiro original e de melhor animação. Principalmente melhor animação, a mídia tem considerado quase como prêmio certo, né, para o Divertidamente. Mas acho que a gente tem muita coisa para a gente falar sobre essa história da menininha os personagens que se passam dentro da sua mente. Eu gosto muito dessas animações que exploram um determinado universo. E o universo explorado nessa animação é a mente de uma garotinha que está entrando na adolescência e está exatamente no processo de mudança, como vocês viram aí no trailer. Ela se muda com os pais para uma outra cidade e, de repente, os sentimentos entram em colapso. Bom, vamos falar de sala de controle? Isso, eu acho legal, começa o filme ela nascendo, né, bebezinho, e ali eu acho que é uma sugestão interessante, porque ela vai mostrando, são 5 personagens que estão dentro da cabeça das pessoas, da perspectiva do filme, né? Tá ali, você lembra a felicidade, né? A alegria. Os diretores chegaram a cogitar até 27 sentimentos. E aí, ao longo da produção do filme, é uma nave espacial. Reduziram a 5 sentimentos. Para conseguir passar a mensagem. Alegria, que tava alegria, tristeza, são os dois que aparecem. Isso, aí raiva. talvez até uma menção interessante, né? Ao prazer e desprazer freudiano, assim, começa, a primeira coisa que aparece lá, prazer. Ela tá lá sorridente, papai e mamãe, e de repente vem o desprazer, né? E aí aparece a tristeza. São os 2 primeiros personagens que aparecem. Depois vem raiva, depois vem medo. Isso, sentimentos mais sofisticados, né? E nojinho. E o nojinho. Que é uma expressão, acho, tão nova, né? Tão dessa geração, nojinho. Mas são ali esses 5, então. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho.
E muito legal como que porque o filme pega essa passagem. Ela criança e depois já vem uma fase isso, neném, criança, né? Onde já aparecem esses outros 3 personagens, estão 5 lá no painel de controle da mente dela. E depois a passagem, justamente quando ela muda de cidade, e que as coisas começam a acontecer, ela entra em colapso, é também um momento de uma passagem de criança para a adolescência. Ela está ali, se não me engano, de 12 para 13 anos, esse momento que é difícil para todo mundo, Não, né? E que muita gente vai se identificar, né? Claro, Com esse colapso nossa, de sentimentos essa ali confusão dentro da que mente se da dá personagem. E é legal até que no final do filme vai mostrando outras cabeças, né? Do motorista, de um gato, do cachorro, é divertidíssimo. Não, o Zé Luiz, Isso nas cenas finais, o Zé Luiz já está nos créditos do não, filme. mas Vamos eu lembrei voltar do aqui. painel de controle Eu todo quero, mundo. exatamente, vamos falar um pouquinho de painel de controle, porque essa é uma sugestão do filme, dentro da mente da personagem, existe uma sala de controle, além de espaços onde são reservadas as memórias, as principais memórias, as ilhas de personalidade. Né? Achei esses conceitos fabulosos, legal, essa adaptação realmente para uma linguagem da animação. E um lugar para onde são jogadas as memórias que não serão reutilizadas, né? Tem ali uma sugestão de um inconsciente. Fala um pouquinho, mistura um pouco essa ideia de inconsciente com subconsciente. A tradução que fizeram, eu não prestei atenção, isso vale a pena prestar atenção. Em inglês, qual é o termo que eles utilizam? Mas a tradução que fizeram que foi subconsciente, que seria uma referência a esse inconsciente. E tem uma referência até ao recalque, né? Que é legal. A uma forma, não o inconsciente freudiano, né? Sim. Mas esse inconsciente que não é acionado, que está ali em desuso, é diferente do inconsciente freudiano. Isso, que eles vão chamar no desenho do subconsciente, mas tem uma menção ao recalque ali, porque aquelas coisas ruins e os traumas, os medos, estão lá trancados no inconsciente. Tem até 2 policiais tomando conta de uma porta gigantesca que tranca o inconsciente. Então tem claro, porque a psicologia e as várias escolas, são diversas escolas da psicologia, tudo começa com Freud, então a gente não pode negar isso. Tudo tem que ter alguma referência lá em Freud. Então tem essa referência, eu achei muito criativo, muito legal isso. E vai trazendo outras referências interessantes. Tem uma muito legal da propaganda, né? Que os caras estão recolhendo os pensamentos. Eles têm a possibilidade de vez em quando, jogar no consciente, já que está falando esse trânsito ali entre o que não é utilizado, o inconsciente guardado como memória e a consciência. Eles retomam algumas músicas de propaganda, então ela toda hora se lembra daquela musiquinha. Tem uma que falou, olha, aula de piano, o que você lembra? Vamos guardar aqui só o parabéns para você e o resto pode jogar fora. Então vai jogando lembranças que vão sendo descartadas para abrir espaço até para novas lembranças. E tem uma que eles chegam, os caras que estão fazendo a manutenção lá e descartando as lembranças que elas não vão interessar mais para ela tem a lembrança de uma propaganda, né? Ele fala, essa aqui toda hora a gente põe, porque essa ela nunca vai esquecer. Aí é uma propaganda, não lembro de que era, mas aquela musiquinha de propaganda que realmente fica na cabeça da gente, né? A gente tinha uma propaganda horrorosa, não sei se era de um automóvel, não sei o que se abria e tinha uns cavalinhos rodando. Não quero nem lembrar dela, porque depois a musiquinha não vai sair da cabeça Isso não é tão incomum. gente. Né? Agora, olha, ainda pensando em sala de controle, acho muito interessante como o filme joga com a questão da idade e da personalidade, porque aparecem também as salas de controle do pai, da mãe, né, de outros personagens. E como a questão da organização da sala de controle difere de uma pessoa para outra. Inclusive quem está no controle principal, né? Quem está ali no meio mandando mais. Como ela criança é a alegria. São 5 sentimentos que transitam ali na mente da menina, né? Com os adultos, da mãe tem uma certa estabilidade na sala de controle, né? Aparece depois um adolescente, que a sala de controle dele é um verdadeiro desastre. É um caos. É um caos, é caótico. É confusão, né? Não, do pai é maior barato, né? Aquela coisa do futebol, da coisa... E da mãe, um detalhe interessante, que da criança aparece tom 5, mas quem fala mais é a alegria. Já da mãe, quem fala mais, mas com moderação, é a tristeza. A alegria está ali do lado, mas a tristeza, mas não é uma tristeza, não é também aquela tristeza exagerada dela criança ou adolescente. É uma tristeza controlada, ponderada, com a alegria ali do lado, mas a sala de controle, a tristeza fala mais. Eu achei interessante essas Bom, e esse é um brincadeiras outro ponto. com os sentimentos. Exatamente, aí, né? esse é um outro ponto. Nessa brincadeira com os sentimentos, o Divertidamente,
mostra um pouco que nós não somos assim binários. Estamos E que não pode ser, que é um ou perigo ser, né? alegres ou tristes, né? Que a gente pode estar alegre e triste ao mesmo tempo. E isso é muito interessante, como no filme a alegria aprende a lidar com a tristeza e a tristeza com a alegria. Isso é... E acho que esse é o ponto principal do filme, me parece, né, Zé Luiz? A nossa relação com a tristeza. Sim, eu acho que um recado para o mundo que a gente está vivendo hoje. Esse mundo que a gente até vai falar desse presente contínuo, né, onde você tem uma geração que quer curtir a vida o tempo todo. É obrigada a curtir, é obrigada a estar rindo. Você vê no Facebook, está todo mundo na fotografia rindo. Chega no final de semana, às vezes o cara não está afim de sair, mas aí toma um energético, toma uma vodka, um uísque, não sei o quê, e vai curtir como se fosse obrigado o tempo todo, curtir o tempo todo, estar feliz o tempo todo. E o filme mostra isso com muita inteligência. Fala, não é possível, né, estar feliz o tempo todo. É um perigo estar feliz o tempo todo. E como que a tristeza e essa mistura entre tristeza e felicidade, presente nas recordações, como que a gente pode lembrar o mesmo fato com felicidade, com alegria e com tristeza, como que isso é importante para o equilíbrio da gente. E as pessoas hoje em dia, a palavra tristeza desapareceu. Ou a pessoa está permanentemente feliz, ou mostrando-se feliz, é claro que não está, isso não é verdade, ou alegre, né? Ou a pessoa está deprimida. Ou você sai da felicidade, da alegria para a depressão. E a tristeza, que é importante, que é poética, que é importante para a vida da gente, ela parece que não é permitida no mundo hoje. Você está deprimido, você está permanentemente, obrigatoriamente E esse excesso alegre. de alegria, para mim, parece desespero. É desespero, Principalmente quando a gente vive num mundo tão complexo, com tantos problemas que nós ainda não resolvemos, notadamente os problemas sociais. Uma pessoa estar permanentemente alegre, para mim, é falso, é desespero, desespero. É mais desespero. Hoje eu recebi no Facebook essas imagens GIF, né? Essas imagens que vêm, são fotografias em movimentos, né? São pequenos movimentos. E era tão interessante, estava o pai e o filho assistindo um jogo, acho que era de basquete. Talvez o telespectador tenha visto também, isso rodou muito. E aí os dois estavam assim assistindo o jogo. Aí uma hora o pai resolve tirar um retrato. Aí ele faz um selfie dele e do filho. Aí o pai, tira o retrato, aí depois os dois vão continuar. Eu estou feliz aqui no jogo de basquete, né? Só pro Facebook. Depois voltaram lá. A sua tristeza. Voltaram a sua... Cotidiana. Bom, ou o desânimo. Além da questão da tristeza, que eu acho que é o ponto mais importante do filme, porque ele explora muito, né? Ele reserva muito tempo para essa relação entre a alegria e a tristeza e como lidar com a tristeza no mundo que é a mente da menina. Acho que a outra questão são as ilhas da personalidade, né? Que para ela aparecem como a família, é uma ilha da personalidade. O esporte que ela gostava, ela se refugiava lá, né? Que é o hóquei sobre o gelo. O filme sugere que essas ilhas de personalidade são formadas por um acúmulo de memórias, ou memórias mais importantes, né? E essa classificação, uma qualificação das memórias, como memórias que são determinantes, né, e outras memórias que não são assim tão relevantes na formação da personalidade. Então, acho que esse jogo com a linguagem da psicologia mesmo é muito interessante. Agora, as ilhas de personalidade falam muito sobre a gente, né? Que conjunto de memórias se tornaram determinantes para que eu me tornasse quem eu sou, por exemplo. E acho que esse conjunto de ilhas de personalidade que o filme sugere falam da singularidade. Né? Como cada pessoa é única. É única e constrói as suas ilhas de personalidade. E outra coisa, né? Como que isso se transforma também. Porque ela passa por uma crise, dessa passagem de criança para adolescência, onde aquelas ilhas com as quais ela vivia e dependia, se refugiava. Tinha a Ilha da Bobeira, né? Tinha a Ilha da Família, né? A ilha lá do hóquei sobre o gelo, do esporte. Tinha outras que eu não recordo agora, tinha umas 2 ilhas, né? E depois essas ilhas vão desabando, mas quando ela se recompõe e ela chega em um outro momento da vida dela, por exemplo, desaparece a Ilha da Bobeira, desaparece aquela, mas vai surgindo um outro mundo, uma outra mente muito mais complexa. E é interessante no final do filme, como o painel de controle lá, os 5 permanecem os 5. Para conseguir passar a mensagem, você imagina construir um filme com 27 sentimentos, né? E se é que são... Enfim, o painel de controle fica muito mais complexo, né? A adolescência vai se tornando, ou pode se tornando cada vez mais complexo. Isso também é uma outra coisa interessante. Às vezes as pessoas vão ganhando em complexidade, mas tem algumas pessoas que não ganham, não. Eu lembro outro dia, há alguns anos, né, eu tive um aluno que ele tinha minha idade hoje, 50 e poucos anos,
mas ele era adolescente aos 50 e poucos anos. Diz que a adolescência cada vez dura mais. Então a complexidade dele permaneceu a mesma lá dos 14 anos de idade, talvez, né? Mas não sei. Mas isso, enfim, cada pessoa, são singularidades, são formas diferentes de se organizar, de perceber E e ninguém sentir é o mundo, nem né? completamente estável nem estático, né? Porque essas ilhas de personalidade, elas se transformam de acordo com as novas memórias e a releitura das antigas memórias, e ao mesmo tempo a gente é transformado pelas novas experiências também. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, esse é o Divertidamente, uma animação que você não pode perder e que está concorrendo aí a 2 prêmios do Oscar de 2016. Na semana que vem a gente volta com mais uma dica de cinema para você.